Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Davidson Borges com o tema Coração Puro, Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui no canal. E hoje trazemos um tema que todo mundo muitas vezes duvida de si mesmo, como ter um coração puro, né? A maioria das pessoas realmente não entende como pode ter um coração puro. Primeiro porque nós vivemos num mundo onde a incerteza é a certeza nossa de cada dia, né? Então nós podemos perder o emprego, nós podemos sofrer um acidente, contrair uma doença, podemos atravessar algumas catástrofes, como estamos vendo lá no Rio Grande do Sul. Então nós temos uma série de coisas que podem acontecer. Aqui no Brasil não, mas em outros países, até terremotos, maremotos, né? E guerras pelo planeta. Né? E nessas guerras, que nós temos aí alguns pontos no planeta hoje, nessas guerras nós ficamos com medo delas se alastrar para todo o planeta. Então nós temos um foco de guerra ali, outro foco de guerra aqui, e começa a envolver outros países, defendendo um lado, defendendo o outro. E aí a gente fica nessa incerteza de, será que isso vai se alastrar? Será que nós vamos ter uma terceira guerra mundial? Né? E temos lá, desde épocas remotas, a nossa famosa Guerra Fria, né? Que quase chegou a uma guerra nuclear muitas vezes. Então hoje nós temos potenciais em vários países de chegar até ali. E para chegar até ali não custa muito, né? Basta alguns países resolverem que está na hora de apertar o botão. E nós ficamos nesse mundo cheio de problemas, né? E realmente estamos num mundo de expiação e provas, então não era para ser diferente. E nesse mundo de expiação e provas, para passar para o mundo de regeneração, muitas vezes a gente duvida, né? Com tantos problemas que a gente está atravessando. Então, desse caos que nós vemos muitas vezes, né, que a gente começa a pensar em vários problemas pelo planeta, em várias catástrofes e até na nossa vida pessoal, eu pergunto, né, no meio desse caos, onde fica a nossa fé? Onde é que está a nossa fé? Se a gente só imaginar daqui para frente o pior, como é que estamos exercitando a nossa fé? Então, é isso que nós queremos discutir um pouco hoje. No Evangelho de Jesus, que não fala sobre fé, mas envolve sempre a nossa fé. No Evangelho de Jesus que fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vos teria dito, pois me vou para preparar o lugar, vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, o que vos houver preparado lugar, e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Então eu quero frisar essa frase que ele fala aí no meio: não se turbe o vosso coração, que também está em João, né, e em outros evangelistas de outras formas, para nos alertar para a gente não turbar o nosso coração. Então, como não ficar apreensivo perante tantas incertezas? Nós temos algum jeito de não ficar apreensivo no meio desse planeta em que vivemos? Como conservar o coração puro diante de tantos problemas, dessas ocasiões que ocorrem no nosso dia a dia, que às vezes nos deixam negativos, nos deixam apreensivos, pensando muitas vezes o pior, ou esperando o pior. Né? Então nós temos um exemplo aqui, nós vimos um documentário na Netflix, da época da Guerra Fria, né? Um documentário interessante de um caso que ocorreu em 4 de outubro de 1982, na base de mísseis na Ucrânia, mísseis nucleares na Ucrânia. Em 1982, ainda estávamos na Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos. E havia acontecido, para encurtar a história, havia acontecido um problema, e esse major russo, Davidovich, que relatou isso nesse documentário, depois de muitos anos, que na época eles não podiam falar nada,
relatou que nessa época havia acontecido um desavença lá, um problema político entre os dois países, e eles estavam na base militar, receberam a ordem de deixar um míssil preparado para ser ativado, para lançar, só esperando a ordem de apertar o botão. Muito apreensivos, porque ninguém quer isso, não quer uma guerra mundial, né? Era o início, provavelmente da Terceira Guerra Mundial, nas palavras dele, como ele mesmo falou no documento. E nesse inteirinho, ele diz nas palavras dele, apareceu como nos filmes de ficção, apareceu uma nave espacial, do nada, apareceu uma nave espacial. E naquele momento eles ficaram apreensivos, né? Mas assim, eles perderam o controle total da eletrônica dos comandos, se ativaram todas as ogivas nucleares. E eles ficaram pasmos, né? E imagina, um faz um estrago, né? Imagine muitas ogivas ativadas. Eles ficaram apavorados porque perderam esse controle por 15 segundos, ele falou. E depois de 15 segundos, isso desativou tudo, ficou tudo normal, e essa nave foi embora, né? Então ele mesmo disse que parece que foi um recado para a gente, né? Esses brinquedinhos que vocês têm aí, nós dominamos e não é para usar dessa forma, não, né? Então, ele mesmo falou que depois eles fizeram uma devassa em todos os circuitos, em tudo, e não encontraram nenhum defeito, não encontraram nada, né? Então, só para isso no relato desse Major Davidovich, lá da União Soviética, o que a gente pode pensar sobre isso? E o que a gente ouve sempre, há muitas moradas na casa do meu pai, como ele falou ali também no Evangelho, João falou no Evangelho. Uma guerra nuclear, uma bomba desse nível, afeta aqui e afeta os outros planos também. E outras vidas que são mais rarefeitas, né? Que têm um corpo físico reencarnado, mas são mais quintessenciadas, como é o perispírito nosso. Mas espíritos encarnados, nesse nível de corpo mais sutil, mais elevado. Então, eles realmente estão velando por nós. Provavelmente, né, brincando um pouco com a situação, provavelmente foram lá falar, Jesus, aqueles caras lá estão querendo apertar o botão, né? Vai acontecer uma catástrofe, né? E aí ele falou, tá bom, né? Manda nossos irmãos superiores, dá um jeito naqueles caras que só pensam em guerra, né? Que nós somos muito belicosos, só pensamos nisso, dominar poder, né? As fronteiras do país, a minha hegemonia política, esse egoísmo que ainda domina, infelizmente, muitos dos nossos dirigentes. Então, quando aconteceu isso, né, sempre sob as ordens, lógico, do plano espiritual superior de Jesus, interferiram, porque ia sobrar para eles, assim, vamos dizer assim, no português simples, ia sobrar também para eles, né? Então, a gente vê aí que há uma interação entre todos os povos, em todas as nações, e nações daqui e nações de outros orbes, para que a perfeita harmonia aconteça e evitar muitas vezes o pior. Então, quando a gente pensa nessas catástrofes, eu vi esse relato e falei, nossa, como Deus é bom, que permite muitas vezes que esses nossos irmãos superiores interfiram para que a gente não faça besteira. Porque a maioria do planeta não quer isso. É algumas cabeças no planeta que muitas vezes têm um poder na mão que podem fazer acontecer uma catástrofe, né? Então, quando nós pensamos nisso, né, repetindo o que eu perguntei agora há pouco, onde fica a nossa fé? São coisas que a gente nem sabe que aconteceu, era segredo militar. Hoje se está se falando por aí, né? Então nós temos outros irmãos do plano espiritual e até material cuidando de nós. Por isso que o mestre falava ali em João, não turbes o vosso coração. Tenha calma, tenha paciência, confia em Deus, confia no Criador, confia nas palavras de Jesus. Então, muitas vezes, nós temos os nossos problemas aqui, vamos pegar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós, homens, está lá, os homens caem por sua própria culpa, nas palavras do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Para a gente se interrogar friamente, eles falam, se eu tivesse feito desse jeito e não daquele outro jeito, se tivesse tomado essa atitude e não da outro tipo de atitude que eu tomei, se eu estaria passando por esses problemas, por esses sofrimentos. E como os Espíritos nos alertam, falam, provavelmente se você investigar sua consciência, não passaria por ali, por aquele caminho mais difícil. Então, a nossa culpa, muitas vezes, a gente não enxerga.
Então, nós causamos muitos problemas para nós mesmos. Então, problemas daqui, do agora. Né? E temos também os problemas de outras vidas que trazemos, as dificuldades. Então, no meio de tanto problema, como manter essa paciência e tranquilidade? Exercitando a fé, sabendo que aquilo que nós estamos passando é culpa nossa de agora ou do nosso próprio passado, de outras encarnações. Se é culpa nossa, por que reclamar? O único modo de a gente sair logo desses processos kármicos é encarar, enfrentar e mudar. A gente pode mudar pela dor ou pode mudar pelo amor. Então é melhor pelo amor. A gente vai tentando reparar as situações, melhorar, fazer o máximo que a gente pode, para que a gente saia logo desses ciclos de reencarnações, né, que temos que ainda resgatar algumas coisas. Né? Mas nós não vamos mais errar? Não, vamos errar. Né? Nós sempre vamos errar. Né? A gente vai cair muitas vezes nas tentações, a gente fica brigando com o nosso lado bom com o nosso lado ruim. Então nós temos os nossos dois lados. E como diz sempre a irmã do Fogo, que a gente cita, né? Nós temos que aprender a conviver com as nossas sombras. Como aprender a conviver com as nossas sombras? Né? Tendo boa vontade, se perdoando, buscando saber o que errou, se melhorando naquilo que você errou. Né? Então nós temos que buscar, né, essas nossas imperfeições nas lições do Mestre, saber que nem aquela mulher adúltera que pela lei tinha que ser apedrejada, né, que o Mestre foi levado para o Mestre até para ver se ele caía em contradição da mulher adúltera, e ele ficou rabiscando ali na areia, enrolando um pouquinho, e o pessoal cobrando, mas e aí, Mestre, o que fazemos? Todos com pedra na mão. Né? E aí ele falou, aquele que estivesse sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí as pessoas foram indo embora, porque ninguém se julgava à altura de não ter nada na vida que errou para apedrejar aquela mulher. E as palavras do Mestre, cadê os teus acusadores, mulher? Foram todos embora. Então eu também não te condenarei, eu também te perdoarei. Vai e não peques mais. Ou seja, não erre mais. Mas não tem jeito, às vezes a gente erra, se não erra nesse campo, erra em outro. Então, nessas nossas imperfeições, nós temos que aprender a conviver com os nossos erros e melhorando. Tá? Isso é um caminho para o coração puro, sim. Mas eu não sou puro, eu erro bastante, erro demais, mas é um caminho, a gente se melhorar. O Evangelho não fala lá, você tem que ser perfeito. Ele nos exige a melhora a cada dia, não perfeição. Porque nem nesta vida, nem em outras vidas vamos ser perfeitos. Então nós muitas vezes falamos, nossa, mas eu quero ser como aquele dirigente de tarefa, aquele presidente daquele centro, aquele palestrante, Eu quero ser como aquelas pessoas, Então leva engano, porque a gente imagina que um palestrante, um bom médium, o presidente de um centro, essas pessoas já dominaram o seu lado ruim. E não é assim. Não é bem assim. Todos nós temos nossos momentos de queda, de raiva, de nervoso, de atrito com as pessoas, de fazer alguma coisa que depois se arrepende. Então isso é normal. Então nós vamos fazer isso sempre, mesmo que seja em palavras, em atos, ou às vezes até em sentimentos ou pensamentos. A gente não exteriorizou, mas pensou, sentiu. Mas quando a gente já não exterioriza, como diz os Espíritos, nós já estamos crescendo, já estamos numa fase de evolução. Porque a gente não exteriorizou, não causou problema. Guardou aqui no coração e na cabeça. Então já é um passo na senda da evolução. Então, muitas vezes a gente cai por aceitar provocações. A pessoa fala uma coisa, a gente não dá bola, fala outra, não. Mas depois ela fala uma outra que cutuca a nossa ferida, aí a gente solta os cachorros, como a gente fala no popular. Então a gente se descamba, perde totalmente a sintonia e entra na faixa de sintonia daquela pessoa que está nos provocando, está nos agredindo, está nos cutucando. Isso vai acontecer muitas vezes, mas o ideal é a gente, quando começa a acontecer isso, parar e pensar, opa, não posso entrar na provocação da pessoa, não posso entrar na sintonia da pessoa. Então, muitas vezes isso é difícil, buscar essas atitudes e se antecipar a nós perdermos a nossa calma. Às vezes a gente encontra uma pessoa difícil na família, que também tem aqueles lados ruins. E às vezes quando a gente
sempre revida com a pessoa, nós nunca conseguimos melhorar esse relacionamento. Às vezes, quando a gente fica quieto, cala um pouquinho a boca, fecha a boca, né? E deixa para lá, engole seco, como a gente diz, deixa para lá, a gente está trabalhando essa paciência. Né? Até surgiu muitas vezes uma oportunidade que você vai fazer alguma coisa para a pessoa, que essa pessoa fala, nossa, aquela pessoa fez isso para mim. Às vezes para nós parece isso, mas para a pessoa parece que foi desse tamanho. Fez bem para aquela pessoa. E aí a pessoa começa a se modificar conosco. Né? Acontece, a gente perceber, acontece isso. Ou às vezes as pessoas estão ao nosso redor e falam, você percebeu como aquela pessoa está tratando diferente? Realmente, foi depois que aconteceu isso. Né? Isso a gente já passou algumas experiências, a gente fala assim, a gente nem percebe, fala, que bom, né? Que a pessoa, eu consegui aos pouquinhos ao momento conquistar a pessoa. Né? Às vezes a pessoa está passando mal, um chá que a gente faz, uma atenção que a gente dá, uma palavra amiga na hora que a pessoa está desesperada. Né? Então, a gente consegue conquistar a pessoa aos pouquinhos, depois de muito tempo. Né? Então, diante dos problemas das pessoas nos agredindo e diante das nossas decepções, né? Como que a gente vai proceder? Então, vamos pensar o seguinte, nós somos espíritos imortais? Somos espíritos imortais. Nós estamos em fase de evolução? Estamos em fase de evolução. Nós somos perfeitos nesta vida? Não somos perfeitos. Acabamos de falar, né? Quem consegue ser perfeito, mesmo que viva, vamos supor que vivemos aí 85, 90, 100 anos. A gente consegue ser perfeito até lá? Né? Então vamos pegar lá no Livro dos Espíritos, né? Uma pergunta que foi feita, que Kardec fez aos Espíritos. Se uma pessoa aqui nesse planeta fizer tudo certo na vida, não tiver nenhuma atitude para ofender e para magoar ninguém, fizer tudo certo, tudo correto, tudo perfeito, ela atinge a perfeição? Resposta dos Espíritos, não. Como não? Né? Aí os Espíritos complementam. Não, ela vai atingir um estágio de perfeição maior que a Terra permite, mas não é um estágio de perfeição. Porque tem outros mundos, outros planetas, que os níveis de perfeição são relativos aqui na Terra. Lá, os limites são outros, são muito maiores. Então, para a Terra, se a gente poderia até atingir um limite de perfeição relativo aqui, do nosso nível da Terra. Planeta de expiação e prova, lá embaixo, né? Não é um planeta feliz, um planeta elevado, né? É um planeta de expiação e prova. Está lá embaixo na escala de evolução que os Espíritos de Kardec colocaram didaticamente para nós, né? Então, nós não vamos conseguir. Se a gente não vai conseguir, a gente tem que aprender a viver com esses nossos erros. Arrumar, melhorar, se der tempo, né? Aprender a viver com o nosso lado sombrio. E como aprender a conviver? Não é se lamentando, nossa, eu errei, que besteira que eu fiz, ficar se martirizando. Antigamente tinha chicotinho para bater nas costas. A gente não tem que ficar se martirizando. Né? Então, se a gente começar a se lamentar, nós vamos paralisar a nossa vida, paralisar a nossa evolução. Se a gente se entregar a isso. Errei, foi mal, foi ruim. Né? Posso arrumar agora? Posso. Então vai lá e toma atitude e refaz. Né? Constrói melhor aquilo que você fez de errado. Não dá para melhorar, a pessoa foi embora, é uma pessoa que eu ofendi, ela foi embora, está em outro estado, né? Morreu, não tem mais jeito. Então, tenta fazer alguma coisa de bom para outra pessoa. Ou se acontecer de novo, muda suas atitudes. Ou pela oração, tenta pela oração perdoar honestamente a si mesmo e a pessoa esses conflitos que houveram. Né? Então, é uma coisa que a gente pode fazer. Conviver, né? Não é que a gente vai, errei, pronto, acabou, não está nem aí. Mas a gente vai sentir no coração sim, mas não turbar o nosso coração por isso. Nós vamos manter o equilíbrio para poder daí para frente tomar atitudes melhores para nós crescermos. E melhorar e arrumar as situações. Né? E aí a gente vai conseguir pensar também mais claramente para tomar atitudes melhores na vida. Em relação a essa situação específica ou outras situações que vão passar pela nossa vida. Né? Então, quem de nós aqui vai ter um coração puro? Né? Que atire a primeira pedra. Né? As palavras de Jesus. Né? Ninguém tem o coração puro, mas tem algum jeito de exercitar o coração, a nossa pureza? Né? Tem alguma fórmula? Fórmula não existe, caminho de cada um. Mas tem algumas coisas que a espiritualidade nos coloca, né? Para exercitar esse amor acima de tudo.
Então, com as pessoas, a gente está falando de exercitar isso com as pessoas. Com as pessoas, sim, devemos exercitar sempre. Isso a gente já conhece pelo Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Não fazer aquilo para os outros, aquilo que a gente não quer para a gente. Só que muitas vezes nós caímos por quê? Porque a pessoa revida. Às vezes a pessoa não tem paciência conosco. Aí nós temos que ter paciência, né, e tentar fazer a nossa parte muito bem feita. Então a pessoa, às vezes, revida, a gente não bate, não engole, não passa aqui, como a gente diz, né? Não engole. Então fica mais difícil, às vezes, até a gente exercitar o nosso amor, ou perdoar honestamente. A gente tenta, mas às vezes a gente não consegue, e vai ser natural. Então nós temos que fazer alguma coisa para exercitar. Como um halterofilista, que começa levantando 10 quilos de peso no braço, daqui a pouco está levantando 50, está levantando 100, está levantando 150, 200. Então, nós temos que treinar esse amor mais puro dentro de nós. Para quando chegar uma situação mais difícil, ficar um pouco mais tranquilo, mais fácil. Tá? Como a gente vai treinar esse amor dentro de nós? No livro Cura a Ti Mesmo, né, do mesmo nome, tem um capítulo do mesmo nome, né, o do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, ele coloca uma coisa muito interessante. Coloca assim: por que não fazemos amizade com tudo que vemos, tocamos e sentimos? Então vou repetir: por que não fazemos amizade com tudo que vemos, tocamos e sentimos? Então tudo que a gente vê, eu vejo uma pedra ali, um mineral, sim, que a gente toca e sente. Então a gente sabe que no reino, pelos Espíritos, que o reino, né, os reinos da natureza, também tem um princípio espiritual. O reino mineral tem um princípio espiritual, que depois de bilhões de anos passa para o reino vegetal. Depois de bilhões de anos passa para o reino animal. E depois de bilhões de anos também vai chegar no nosso estágio como alma humana, que tem o pensamento contínuo. O animal não tem pensamento contínuo ainda, mas nós já temos o pensamento contínuo, que nos diferencia. Então, até chegar nesse estágio, nós passamos por diversos estágios. Por isso que Francisco de Assis chamava de nossos irmãos menores. A natureza revida? Não. Uma planta revida, se você exercitar o amor com ela? Não. Pelo contrário, tem experiência de plantas, que você planta uma semente, todo dia você vai lá, fala sobre amor, carinho, que gosta dela, que ama aquela planta. E aquela planta floresce, cresce. E há outros que vai lá, eu te odeio, e fala muitas coisas ruins, aquela planta até cresce, mas ela cresce meia torta, meia minguada, Tem experiências sobre isso. Mas eu toco na água, eu sinto a água, eu posso exercitar o amor com a água? Sim, posso exercitar o amor com a água. Como? O próprio, existem experiências que um japonês fez, Ixi, me deu um branco, esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Ele fazia experiências de congelar e ver os cristais da água. Então, quando ele fazia essa experiência, ele também colocou mensagens de amor e paz, as pessoas falando coisas boas para aquela água, e mensagens de ódio, mensagens de ódio colocava ali na água, as pessoas falavam coisas com ódio ali, palavras de ódio. E os cristais da água, naquele que tinha amor, coisas boas, ficavam cristais lindos no microscópio. E aqueles que eram maltratados, a água ficava uns cristais disformes, nem formavam cristal, ficava uma coisa disforme, quando aos olhos do microscópio. Então, a água também reage às nossas emoções e sentimentos. Quando nós pensamos em exercitar o amor com o reino mineral, com o reino vegetal, estando na natureza, com as águas, estando no mar, estando no rio, quando a gente vai beber a nossa água, os Espíritos falam, quando você vai cozinhar, cuidado com o que você está pensando, sentindo, você está contaminando de energia a comida. Assim também é com a água, assim é também quando nós estamos no mar, quando estamos no rio tomando banho. Não é bom aquele sol que a gente sente numa praia. Então é muito mais fácil de amar, exercitar o amor, agradecer, exercitar o amor, em todos esses momentos que a gente tem contato com a natureza, que ela não vai revidar. Até o animal, muitas vezes o animal a gente trata com amor, ele nos trata com carinho e amor também. Se a gente maltrata assim, ele vai revidar, ele vai morder, ele vai arranhar. Então, que a gente possa exercitar o amor com tudo. Às vezes nós temos medo de cachorro, gato. Devemos ter um certo receio, porque eles são animais,
Mas não devemos ter tanto medo assim, devemos ter uma precaução. Tem gente que tem medo de barata, né? Então é complicado a gente falar de cada um dos problemas, dos traumas de cada um, mas por que não moldar esses nossos medos e traumas e começar a ver aquele ser como um ser criado por Deus? Não que nos dá medo, quer nos prejudicar, mas um ser criado por Deus, com respeito, com carinho e até amor, se pudermos. Seja no reino mineral, vegetal, estamos na natureza, vamos respeitar o reino mineral, o reino vegetal, os animais que estão ali, os animais que estão próximos de nós. Então é mais fácil a gente amar um animal que vem barando o rabinho para a gente, né, um cachorro. É fácil um gato que vem se esfregar na gente com todo carinhoso. Né? As plantas que nos dão o puro, a natureza, o mar, né, que é lindo, aquelas paisagens maravilhosas que a gente tem contato com a natureza. Então Miramês colocou dessa forma para que a gente fizesse amizade com tudo que vemos, tocamos e sentimos. Né? Então com a natureza é muito mais fácil a gente exercitar o amor. Às vezes a gente tira umas férias ou vai a algum lugar final de semana, a gente está ali no meio, ai que legal, que bonito, mas a gente não exercita isso aqui dentro. Como é bonita a criação, como eu tenho amor pela terra que me sustenta, que me dá comida, amor pelas águas que eu estou me banhando, que eu estou me refrescando. Né? Então a gente tem que exercitar esse sentimento para criar esse amor mais puro. Quando a gente começa a criar esse amor mais puro dentro de nós, por todas as coisas da natureza, que é uma forma mais fácil de exercitar, lembrando o halterofilista, ele não começa levantando 200 quilos, começa levantando 10 quilos, e vai exercitando por muito tempo, muitos meses, até chegar nos objetivos dele. Nós também temos que fazer isso espiritualmente, exercitar o amor com as pessoas, com todas as pessoas ao longo da vida, dos nossos dias, mas podemos também exercitar e concentrar o amor com tudo que existe ao nosso redor. Porque é mais fácil de amar. É mais fácil também concentrar e amar um ser que a gente gosta, o nosso pet ali que está conosco. É mais fácil. Quando a gente vê, a gente está mais treinado em agradecer a tudo e admirar a criação, agradecer a Deus por essa natureza que está ao nosso redor, amando-a. E aí fica mais fácil também amar aquelas pessoas difíceis. Então, não que nós vamos deixar de lado isso, né? Mas podemos, em paralelo, exercitar esse amor a tudo que existe ao nosso redor. E assim a gente vai criando um amor mais sereno, mais puro dentro de nós. Quando a gente tem essa oportunidade de exercitar com a natureza, é mais fácil aprender a amar com profundidade. Com o nosso cachorro, com o nosso gato, qualquer outro animal de estimação. Na natureza, quando a gente está cansado, precisa refazer as forças interiores, agradecer e amar aquele momento, com as águas, com o ar que nós respiramos mais puro, com as águas do mar, com as plantas que nos dão alimento, nos dão as ervas para nos curar. Então, tudo a gente pode exercitar o amor. Tudo aquilo que a gente vê, toca e sente. E aí a gente começa a treinar realmente para ter um amor mais puro, para conseguir crescer na evolução. Se a gente começar a se atentar a esses pequenos detalhes da vida e esses momentos em que a gente está bem, que é mais fácil exercitar o amor, a gratidão. Quando a gente não está bem, está nervoso, está irritado, é mais difícil. Então aproveitar esses momentos. E aproveitando aqui também as palavras de Emmanuel, que ele diz assim: coração puro é a garantia de consciência limpa e reta, que vence toda perturbação e toda a treva. Então que a gente possa lembrar dessas palavras de Emmanuel também, desse coração puro, exercitar todos os dias da nossa vida, para que a gente possa ter essa consciência limpa e reta. E fica mais fácil amar os outros momentos difíceis ou pessoas difíceis da nossa vida, para resgatar muitas vezes aquele mal que nós fizemos nesta ou em outra vida. Fica mais fácil ter mais paciência com todas as situações difíceis da vida, quando a gente começa a exercitar o amor. Hoje nós conseguimos levantar 10 quilos, amanhã estamos levantando 100. Quando a gente pegar 50, está fácil, porque a gente exercita sempre. Então, como faz o atleta, a gente pode fazer isso também com o Evangelho, o treino do nosso amor interior. Aquela reforma interior que a gente pode treinar a qualquer momento da vida. E confiar, todas as tribulações que estão aí no planeta, na nossa vida, confiar no Criador. Confiar
nos espíritos superiores e confiar no Mestre Jesus e suas palavras. Não vamos esmorecer na nossa fé para confiar em tudo aquilo que acontece no planeta hoje e sempre, para confiar no Mestre Jesus, naquilo que ele nos disse, que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então nós temos para conquistar a nossa vaguinha aqui no planeta que vai ser de regeneração logo logo, exercitar esse amor para ter um coração mais puro, com tudo aquilo que a gente vê, sente e toca. Que assim seja, graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.